Olá pessoal, eu sou o Diogo, sou professor de informática e hoje nós vamos desvendar a memória do computador. Estejam preparados para aprender o básico, porém já visando alguns tópicos avançados sobre a memória do computador. O cérebro do computador, ele existe? É o que nós vamos descobrir agora. Assim como nós, o computador precisa de um cérebro para funcionar. Essa parte se chama CPU e dentro dela temos a memória, que é como o nosso cérebro guarda as informações. Tá, mas como assim? Eu vou explicar novamente com mais detalhes para vocês. Vamos imaginar que o computador é como uma grande casa de máquinas. Para funcionar, ele precisa de diferentes peças trabalhando juntas, certo? O teclado é como a campainha da casa, avisando ao computador o que você quer falar com ele. O mouse é como seu dedo apontando para o que você quer pegar na tela. O monitor é a janela da casa, mostrando o que está acontecendo lá dentro. Mas e o cérebro da casa? Onde ele fica? Bom, a CPU é o cérebro do computador, responsável por processar as informações e dar as ordens para as outras peças. E dentro da CPU existem uma parte importante chamada memória, que é como o nosso cérebro guarda as informações. Resumindo, o que vocês precisam entender é que dentro da CPU temos a memória, e a memória é o que guarda as informações, certo? Agora vamos avançar um pouquinho mais nesse conceito e entender como a memória é incrível. Mas antes da memória, imagina a nossa mente, né? Como o nosso cérebro ele é maravilhoso. Ele guarda tudo que aprendemos. Você aprendeu a andar, você aprendeu a se movimentar, e essas informações foram acumuladas e guardadas quando você acordava no outro dia, o seu cérebro conseguia se lembrar disso, né? Então, ele guarda tudo que aprendemos ao longo da nossa vida, o cérebro, tá? Mas ele também guarda as nossas decisões, correto? O computador tem um cérebro que funciona de forma parecida, tá? A memória do computador guarda todas as informações que ele precisa para funcionar. Então, como nossas decisões que a gente toma no dia a dia, que camisa eu vou vestir, que short, com que roupa que eu vou para a escola, nosso, nosso cérebro está o tempo todo tomando decisões que no outro dia não são necessárias. Você toma essas decisões novamente. Então você não guardou, você não precisa guardar, você não precisa se lembrar que camisa você escolheu na segunda-feira, tá? Assim, a memória do computador, ela guarda todas essas informações também para funcionar, para que o computador saiba como fazer os programas dos computadores funcionar. Os programas, eles são como receitas que ensinam o computador a fazer diferentes coisas. Suponha que você quer fazer um bolo. Você tem uma receita lá de como fazer um bolo. Assim, é um programa. Ele vai ensinar o computador a como ele deve fazer alguma coisa. Por exemplo, temos programas para jogar, desenhar, escrever, navegar na internet. Então, cada programa desse, ele está ensinando o computador ou instruindo o computador a fazer alguma coisa.
certo? A memória também guarda os nossos arquivos, como fotos tiradas com a câmera, os vídeos gravados nas férias e as músicas que você mais gosta. Agora, vamos avançar um pouco mais para o tópico do dia, a memória RAM. A memória RAM, a gente pode resumir, ela é uma memória de curto prazo, certo? A memória RAM, ela é como um bloco de anotações, super rápido. Imagina que você tem vários bloquinhos e o tempo todo você está anotando coisas que você quer fazer no momento. Depois que você faz, você amassa o bloquinho e joga fora. A gente poderia resumir a memória RAM dessa forma, certo? Agora imagina muitos bloquinhos que o computador usa para guardar as informações que ele está usando naquele momento, certo? Essa é a chamada memória de curto prazo, ou seja, a memória RAM. E ela tem esse nome porque as informações só ficam guardadas enquanto o computador está ligado. A RAM permite que o computador acesse as informações muito rapidamente, como um raio. Então, num piscar de olhos, você tem acesso a muitas informações dentro do computador graças à memória RAM. Quanto mais RAM o computador tiver, maior será a velocidade para abrir e usar programas e arquivos. Isso é incrível. Então, antigamente os computadores eles vinham com pouca memória RAM. Então, eles eram capazes de fazer poucas coisas. Hoje em dia, os celulares já vêm com uma grande capacidade de memória RAM, podemos dizer, e os computadores mais modernos, eles vêm com muita memória RAM devido ao grande consumo que os aplicativos, programas mais novos, exercem sobre essa memória. Antigamente, para abrir um navegador, você usava menos da metade do que você usa hoje, podemos dizer assim. Então, isso porque os programas ficaram mais complexos e demandaram mais informações da CPU, né? Mais informações do computador, de diferentes locais, para poder funcionar. Imaginem que vocês estão jogando um jogo no computador, certo? Imaginaram? Vamos imaginar esse cenário. Vocês estão lá jogando um jogo de computador, a RAM está guardando as informações do jogo, como a posição dos personagens, o ponto que você fez, os pontos que seus amigos fizeram, os desafios que vocês precisam superar, as cores, a música e todos os detalhes da tela. Isso faz com que o jogo funcione sem travamentos e com tudo acontecendo na hora certa. Quando vocês fecham o jogo, a RAM apaga essas informações do bloco de anotações, porque ela precisa de espaço para guardar as informações de outras coisas que vocês forem fazer no computador, como abrir um programa para desenhar ou navegar na internet. Observe como é interessante a memória RAM. Quando você abre um programa na tela, você usa muita memória RAM para aquele programa que você acabou de abrir. E quando você fecha toda aquela memória RAM que foi usada, ela é limpa e sobra mais memória RAM para você usar em outros aplicativos, em outras atividades que você vai fazer ao longo do dia. Basicamente, esse é o conceito que vocês precisam saber sobre memória RAM. Então, ela te ajuda nas suas atividades do dia a dia, nos programas, nos aplicativos, e torna o uso do computador mais fluido, mais rápido e mais eficiente.
Avançando um pouquinho mais e ficando um pouquinho mais complexo, a gente tem a memória ROM. A memória ROM, ela é bem diferente da memória RAM. A memória ROM é a memória de longo prazo. A ROM é como um livro com instruções importantes que o computador precisa para iniciar, certo? Essas informações ficam guardadas permanentemente na ROM. Mesmo quando o computador está desligado, a ROM é a memória de longo prazo do computador. Incrível, né? Uma memória de longo prazo que guarda informações permanentes no computador. As informações guardadas na ROM não podem ser apagadas ou modificadas facilmente. Elas são como as regras básicas que o computador precisa seguir para funcionar corretamente. Muito interessante. A gente tem memória no computador que tem regras básicas para o computador funcionar. Quase como uma lista de tarefas que a sua mente diz para fazer naquele dia. Daquele dia você vai funcionar daquele jeito. No computador, ela é permanente. Aquelas instruções que estão na ROM, elas são permanentes enquanto o computador estiver funcionando. Certo? A memória ROM, ela serve para muitas coisas em diferentes tipos de computadores. Mas no computadores de uso doméstico, a gente pode imaginar a memória ROM como um manual de instruções de um brinquedo novo. Então, você tem aquele pedacinho, voltando aqui, tem esse bloquinho de memória ROM que está armazenando as instruções, certo? Que o computador precisa. Ele precisa dessas instruções para saber como montar todas as suas peças. Quando você tem ou quando você liga o computador, ele está conectado ele é conectado ou pode já vir conectado com vários outros dispositivos, como teclado, mouse, monitor, CPU. E na memória RAM está dizendo, ó, quando tiver conectado o teclado, você faz isso. Quando tiver conectado o mouse, você faz aquilo. E com isso, o computador consegue entender os comandos das outras conexões que o computador tem. A ROM também guarda outras informações importantes no sistema, como a data e a hora. Isso para que o computador sempre saiba se localizar no tempo. A RAM e a ROM são partes essenciais do computador. Como podemos ver durante essa aula, sem elas, ele não conseguiria funcionar. A RAM ajuda o computador a ser rápido e eficiente, abrindo e usando os programas rapidamente. A ROM guarda as informações importantes para que ele possa ligar e funcionar corretamente, como um manual de instruções. É isso, pessoal. Muito obrigado. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Tchau, tchau.